Seja bem-vindo, Metropolitano, seja bem-vindo, Metropolitano, para mais um episódio de Metrópolis Podcast, que hoje se dedica a falar sobre um tema de relevância extrema, quase vida e morte. O que você faz com o seu dinheiro? Sim, como não? Quem não tem dúvida de onde colocar aquilo que costuma receber no final do mês, aquilo que você recebe de mesada, aquilo que você está juntando para um propósito de vida? Sim, é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje, com uma razão muito especial. Semana que vem, quando esse episódio já estiver online, já estiver falando e dando ao que te falar, nós vamos estar dentro de uma semana reservada aqui no nosso território do Brasil para falar sobre finanças. Então nós vamos falar hoje sobre educação financeira, sobre aquilo que você deve, pode e vai começar a pensar a partir de agora. Antes, porém, nós gostaríamos de agradecer ao Sicredi. O Sicredi é um apoiador aqui deste episódio. O Sicredi está conosco para trazer essa informação de peso, com credenciais de quem trabalha com isso todos os dias de uma forma cooperada. Diferentemente de grandes instituições que você já conhece por aí, o Sicredi ele tem uma maneira diferente de tratar. Ele não chama você de cliente, mas de cooperado. Quer saber mais? Aqui vai aparecer um QR Code trazendo mais informações. Aponta aí o teu celular e visite o QR Code do Sicredi. Gostaria também de agradecer a presença de tantas pessoas que tenham se tornado membro aqui do Metrópolis Podcast. Agradecer também por aquele like que com certeza você vai dar e por aquela pessoa que você foi lá chamar, sim, já que o assunto é dinheiro. Vamos começar então? Aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, eu sempre confundo os dois, porque depende do ponto de vista. Felipe, quem é você? Tudo bem, Júlio? Eu sou o Felipe Cabral Pradella. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Bem, sou um cidadão paranavaense, nascido aqui na nossa cidade, 35 anos de idade, bem vividos. Sou casado, tenho uma filha, sou formado em administração aqui na nossa cidade também. Sou pós-graduado, gestão de pessoas, também gestão estratégica empresarial e finanças. E trabalho há 15 anos, pouco mais que isso, em instituições financeiras, tenho aí uma experiência de mercado. É a área que eu aprendi a lidar, a trabalhar, e mais do que isso, a área que eu gosto. Então, tenho um envolvimento meu todo especial com isso. E hoje eu digo que eu sou uma pessoa envolvida na educação financeira, né? No auxílio às pessoas dentro das finanças. Então, é onde eu tenho buscado me especializar cada vez mais, é onde eu tenho atuado e espero poder ajudar, né, o pessoal com as dúvidas aqui hoje, naquilo que eu for útil. Obrigado pelo convite. Legal. Dani? Oi, eu sou a Dani, sou a Daniela Kloster Martelli, trabalho na Sicredi Dexis, estou na cooperativa há quase 5 anos, vou fazer 5 anos agora em maio. Trabalho com um programa de educação financeira, cooperação na ponta do lápis. Me orgulho muito do que faço, sou muito feliz. Para mim é impactante poder todo dia fazer a diferença na vida das pessoas, trazer essa informação tão relevante de educação financeira. Sou formada em letras, também pós-graduada em finanças, marketing e finanças, e estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar tantas informações importantes e relevantes aqui sobre educação financeira com vocês. Obrigada pelo convite. Sem mais apresentações, porque vocês vão falar tanto hoje e o tempo é tão curto, mas por que a gente ainda precisa sentar para falar sobre dinheiro e educação? É uma boa pergunta, né? Nós temos várias vertentes aí, várias necessidades na vida, tudo mais, mas por conta de costumes, crenças, a nossa cultura mesmo, ela nos impede muitas vezes de trazer à tona, falar com familiares ou trazer até problemáticas sobre a nossa vida financeira. É um tabu falar sobre o financeiro. Eu lembro muito bem quando meu pai chegava, né? Ele que ia no banco, nem deixava minha mãe se aproximar dele, pegava a pasta preta e ia para o banco. E nada se falava, né? Somente ele voltava, se tinha dinheiro ou se não tinha, o que aconteceu, meu Deus, era, né, tudo sigiloso, porque ele que demandava dos valores da casa, e era algo que não se trazia nem para o meu irmão mais velho, nem para mim, nem para ninguém. E eu via que isso acontecia também nas demais famílias, né? Então eu venho
Nós viemos, né, de uma cultura onde não se fala de dinheiro, nem não se falou na escola, não ser no problema de matemática, né? Sim. Ou não se falou na faculdade, porque não havia um tema de educação financeira ou uma matéria sobre isso. E na família. E aí me casei também, então tive várias problemáticas dentro da vida financeira também, porque assim, eu acabei encontrando as soluções e informações depois que eu entrei numa instituição financeira, né? E aí eu já havia sofrido bastante, estive no Serasa, né, com problemas financeiros, e aí depois na instituição financeira eu acabei entendendo que tendo essas informações, né, mudando hábitos, eu conseguiria ter uma vida financeira saudável e atingir metas, desejos, né, que eu planejava ter e achava que não era possível. Nossa, parece um contrassenso, né? Mas a gente fala de dinheiro a todo momento. Sim. Né? Ou por ter o dinheiro, e algumas pessoas gostam de mostrar que tem, ou por não ter o dinheiro. Estamos correndo atrás desse bendito vil metal. Mas, para nós aqui, o que nós vamos falar? Nós vamos falar mais de a sensação de que eu sei que, para que eu tenha uma vida bem-sucedida, no sentido de que não me falte nem os recursos básicos para morar, para vestir, para locomover, mas também não me falte recursos para estudar mais, né? Buscar uma graduação, uma pós-graduação, buscar um novo patamar para me especializar em alguma outra etapa da vida, e até mesmo para vestir uma roupa diferente, ou para sair para comer, ou então para dar aos nossos filhos, né, aquilo que eles pedem, aquilo que é necessário. Quer dizer, o dinheiro ele está empremeado em todas as nossas escolhas. Né? E por que se fala tão pouco e ainda continua sendo um tabu falar sobre o dinheiro? Ainda é aquela velha história de que o dinheiro bom é aquele que a gente guarda debaixo do colchão para que ninguém saiba quanto a gente tem, ou o dinheiro é extremamente o oposto, né? Eu tenho que estar esbanjando, eu tenho que estar ali com o melhor bem para mostrar que eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? Vamos tentar esclarecer quando a gente fala de educação financeira. Não é feio, não é errado e, por outro lado, é extremamente necessário, né? Felipe, como que você entra, então, para uma instituição que cuida de dinheiro? Muito boa a sua pergunta, Júlio. E ela é bastante interessante porque, assim, por que falar sobre dinheiro, né? Você já citou um ponto aqui bastante importante. As pessoas, quando não têm essa organização, essa educação, elas tendem a perder oportunidades e a deixar de se viver certas coisas que elas não perderiam caso elas tivessem uma organização financeira, caso houvesse um estudo, uma disciplina, uma forma de se equilibrar financeiramente a vida. Assim como na vida é importante o equilíbrio em muitas outras coisas, né? Um equilíbrio mental, né? Para que se tenha uma saúde mental, um equilíbrio das emoções, para que se tenha uma saúde emocional, a educação financeira também ela é extremamente importante. Com muitas pessoas nesses anos, né, trabalhando em instituição que eu tive contato, eu tive a oportunidade de enxergar muitas vezes o quanto pessoas, empresas, famílias perderam oportunidades de negócio, oportunidades de investimento em si próprias, porque não tinham os recursos disponíveis naquele momento, porque não se organizaram para aquilo. Mas não se trata apenas de se perder, né, oportunidades porque não houve uma organização para se participar daquilo. Mas também o simples fato de que a vida da pessoa ela está tão desequilibrada financeiramente que aquilo acaba sendo tratada como uma doença. Aquilo vai trazer problemas para a pessoa que vão desencadear uma série de problemas, né, que vão se tornar ali, em uma escala, um problema muito maior do que simplesmente um problema financeiro. Né? É aí que a gente começa a enxergar problemas familiares, problemas nas empresas e nas mais diversas formas. As instituições financeiras são tão velhas, eu diria, quanto o próprio dinheiro em si. E a nossa relação com o dinheiro, ela não apenas ela foi estudada, mas ela foi, vamos dizer assim, ela foi formatada para que ela pudesse ser estudada. Então, quando nós falamos de educação, nós estamos falando que existe um caminho que nós podemos trilhar e caminhar, que vai nos levar a ter uma melhor saúde financeira. Uma saúde financeira vai nos levar a uma melhor qualidade de vida. O objetivo, né, final, o fim para que se fala quando se entra na questão da educação financeira é isso. É atingir o quê? A saúde financeira. Atingir uma saúde, um equilíbrio na vida. Não existe, né, uma outra resposta, um outro objetivo que não seja esse. Então,
As instituições financeiras, elas têm um papel muito importante, que é esse. Atuando hoje, né, sou gerente de agência aqui na cidade onde eu trabalho, atuando hoje na frente como um gerente de agência, numa agência, em um contato direto ali com os nossos associados, que são os nossos clientes, o nosso papel fundamental é esse. É trazer a educação financeira, tentar de alguma forma auxiliar as pessoas para quê? Para que elas atinjam o sucesso. Qual é o sucesso de todos? A saúde financeira, para que isso venha também gerar frutos em todas as áreas aí da vida. Em resumo, é isso. E essa saúde, né, ela está com problemas? Porque você falou uma coisa aqui em off. Qual é a porcentagem de brasileiros que estão endividados? Sim, nós atingimos um número não muito legal, né? Não é uma notícia boa, mas 77,9% dos brasileiros estão endividados, né? É um nível que nós nunca havíamos atingido antes, então é muito preocupante. Lógico que a gente tem que pesar que nós passamos por uma crise muito grande por conta do Covid, então as pessoas precisaram de alguma forma buscar um crédito, ou usar um cheque especial, um cartão, né? ou se endividou no cartão. Mas é muito mais importante nós entendermos que eu entrei nessas dívidas, mas eu preciso me reorganizar financeiramente, porque isso vai impactar na vida dele, profissional, pessoal, enfim, né, na saúde mesmo dele, né? Porque a gente sabe que nós somos muito melhores quando nós estamos com a nossa vida financeira saudável. Eu sempre falo para as pessoas quão relaxante e maravilhoso é eu poder escolher aonde vai os R$100 que sobraram na minha conta, né? Ou quão não estressante é olhar na minha conta e não ver que eu estou usando o cheque especial de novo, R$1.000, R$2.000, R$3.000, né? Porque senão o mês que vem vai cair o meu salário e vai engolir o meu salário, né? E eu não vou ter braço, demanda, e aí vem o estresse, o que eu vou fazer, que crédito eu vou pegar, o dinheiro tá caro, né? Para onde eu vou? Então, para eu não passar por isso, eu me preparo. É igual a analogia com o regime que a gente faz. Eu quero ser saudável, não quero ter problema do coração, eu não quero ter um infarto, não quero, né? Então, o que você faz? Você se prepara. Então, aí você precisa buscar essa preparação, esse planejamento, essa organização. E se você continuar vivendo como se não houvesse amanhã, ou continuar vivendo essa bola de neve, você vai ficar estressado, você vai ter problema com a sua família, e a vida financeira sua vai desandar, e outros problemas virão, e não é legal. Principalmente as emergências, né? Porque, assim como foi citado o Covid, ninguém esperava. E quantas pessoas perderam suas vidas, tiveram entes queridos, outros tiveram a sua estabilidade financeira comprometida porque foram demitidos, né? Mas, por outro lado, outros se reinventaram, passaram a trabalhar em casa. Quer dizer, os reveses da vida não costumam avisar com antecedência. E uma pessoa que não tem esse equilíbrio financeiro, ela não pode simplesmente acreditar que sempre as coisas vão se ajeitar por si só, né? A gente sempre pode se preparar para um percalço, assim como também pode se preparar para fazer uma viagem, né? Pode se preparar para estudar um novo idioma. Aí você disse para a gente o seguinte: como que está tirando esse triste quadro de endividamento, que você também falou agora há pouco para a gente, que não quer dizer que a pessoa esteja no Serasa, né? Exato. Como é que é essa diferença deste endividamento? Na verdade, o Serasa trouxe que mais de 69 milhões de pessoas entraram em 2023 com o nome restrito, que quer dizer o vulgo nome sujo, né? Mas essas pessoas que eu estou trazendo endividadas é que, de alguma forma, elas consumiram algum tipo de parcela, né? Elas têm várias parcelas ali, um crédito, ou adquiriu, de alguma forma, algum tipo de financiamento. Então, de alguma forma, ela se endividou, né? E isso é preocupante, porque, assim, geralmente, né, as pessoas se endividam e elas não conseguem quitar aquilo que elas se fizeram de dívida. Então, por isso esse número é tão preocupante.
E aí a gente entra com a educação financeira para mostrar que, a partir do momento que você se organizar financeiramente, entender suas finanças, colocar no papel, né, fazer certinho o caminho, você consegue sim pagar aquela dívida. Lógico, gente, não, que nem dizia meu professor, não é gostosinho, não é, tá? Mas é necessário, né? Igual da vacina, você dói. É necessário, mas você toma a vacina. Então, é necessário percorrer esse caminho. E não simplesmente falar, amanhã eu vou resolver, ou deixa, vai pro Serasa, aí depois eu vejo, tudo bem, a gente entende realidades e realidades. Tem momentos que não dá, não há possibilidade, tá tudo bem. Mas é necessário essa sensibilização e as pessoas entenderem que há possibilidade de ter uma vida financeira mais saudável e não ser igual os memes da internet, do Instagram, né, do TikTok, que são engraçadinhos os memes, mas a gente precisa ir para a realidade, né? Sair devendo e divando. Ok, legal lá, mas não é bem assim, né? A gente precisa, tem a família, você vai, né? Então, tem ou seu parceiro, sua parceira, enfim, né? Você tem uma vida e aí você, de repente, se vê responsável por essa vida e você precisa viver, né? E ter essa responsabilidade financeira, de uma vida financeira mais, a gente até diz sustentável, né? Para que ela se mantenha. É igual regime, parou, voltou, engordou, né? Na verdade, né? Você separou a sua disciplina, né? Os seus hábitos saudáveis, você volta os quilinhos. Então, a vida financeira, eu sempre faço essa analogia, porque é a mesma coisa. É para sempre. Então, a receita, eu fiz esse regime, nunca mais engordei, né? É muito difícil isso acontecer. E a vida financeira é a mesma coisa, é um caminho sem volta. Você vai permanecer, melhorar, né? Até que você atinja os seus objetivos de pequeno, médio e longo prazos, que a gente sempre fala que a pessoa precisa ter na hora de se planejar também. A gente ouve, Felipe, muitas pessoas dizerem assim, mas eu já tentei, eu sou assim mesmo, eu passo ali e vejo aquele negócio, eu vou comprar, se eu não comprar eu fico mal, ou então, eu não tenho, né? Mas eu estou lá em casa, final de semana, quietinho na minha, assistindo minha série e chega o meu melhor amigo, a minha melhor amiga e fala, vamos sair, e eu não posso, mas eu também não posso perder aquela saída. Afinal, educação financeira é para todos? Sem dúvida alguma. É para todos, é para todas. Todas as pessoas têm não apenas acesso, mas é uma realidade que precisa ser vivida por todos, né? Isso que você disse é bastante interessante, porque assim, quando nós lidamos com hábitos, né, com comportamentos, vão envolver hábitos, ações, são coisas da nossa própria cultura, do nosso dia a dia, da nossa rotina, vão envolver decisões muitas vezes pequenas, algumas até mesmo grandes, mas que vão mexer com aquilo que nós estamos acostumados a fazer e que vai nos levar a agir de uma forma que seja diferente. A Dani disse algo aqui que é perfeito, né? Quando você usa essa analogia, por exemplo, da dieta, do próprio exercício físico como um todo. A pergunta básica é, você quer ter saúde? A resposta de todos sempre é a mesma. Sim, todos desejam ter saúde. Seja a saúde do corpo, seja uma saúde financeira, por exemplo, todos desejam. Mas agora, o quanto você deseja, o quanto você está disposto a lidar com aquilo e a tomar ações, atitudes que vão te levar a chegar lá, é que vão gerar essa diferença. Em momentos como esse que você disse, que chegou o seu amigo na sua casa e te chamou para algo, é a hora que você vai ter que tomar as decisões, que são essas decisões difíceis, né? Olha, esse amigo te chamando é o docinho que você quer comer, que vai atrapalhar a sua dieta para a sua saúde do seu corpo. É aquele dia que você não quis levantar cedo porque estava frio para ir à academia. Então, esse tipo de coisa vai gerar incômodo, vai mexer, vai estar entrando em uma zona de conforto de cada pessoa? Sim, mas são extremamente necessários. E são hábitos. Hábitos eles só podem ser mudados, né, através de ações que são contínuas e são rotineiras. E é assim que tem que começar e é assim que tem que ser. As pessoas precisam entender o quê? Que isso é para todos, né? Geralmente quando alguém pensa, por exemplo, numa saúde do corpo, fala, olha, mas a academia não serve para mim, eu já tentei. Eu já paguei 6 meses na academia, eu fui uma semana. Olha, eu já tentei fazer um esporte, eu não consegui. Mas por que muitas vezes as pessoas desistem? Porque quando você vai lidar com a realidade em que você tem que criar uma disciplina, lidar com aquele assunto que é difícil você tocar, você falar, você começa a perceber então que muitas vezes não é fácil.
Mas existe uma diferença muito grande, eu costumo dizer, entre o fácil e o difícil, né? As pessoas pensam que muitas vezes, simplesmente porque... Aliás, desculpa, entre o difícil e o impossível. Simplesmente porque algo é difícil ou impossível. Não. Não dentro, pelo menos, da educação financeira. Isso pode ser difícil, sim, mas não é impossível. Qualquer pessoa pode começar, qualquer pessoa deve começar. Isso é algo que deve fazer parte da vida de todas as pessoas. Assim como hábitos para quem busca uma saúde, por exemplo, emocional ou do corpo, a saúde financeira é importantíssima. E todos não apenas podem, mas devem também se reeducar, né? Se colocar num caminho de disciplina, de realmente trabalhar, né? A compulsividade, você falou aí, esses exemplos que você deu são exemplos de compulsão, de compulsividade, que é o desejo de todo mundo, de ter e de viver tudo aquilo que muitas vezes não pode, mas também é saudável e prazeroso quando você começa a viver uma vida de equilíbrio, quando essas coisas começam a ser feitas dentro de um contexto que é a sua realidade. E que não vai atrapalhar o outro. Não vai que atrapalhar. Você não tenha que abrir mão de algo para ganhar o outro e acaba se tornando escravo do que é mais prazeroso. Você estava dizendo isso para a gente, né? O cérebro da gente é essa pegadinha ambulante. Sim. Ele diz para a gente que o melhor é o aqui e agora. Exato. O nosso cérebro ele foi feito, ele é programado para não nos deixar sofrer. Então, tudo que vai te fazer sofrer, ele vai falar assim, não faz isso, né? Mas acordar cedinho de manhã, seu cérebro vai falar assim, não, dorme mais 5 minutinhos, mais um pouquinho, né? Então, você precisa entender isso e trazer isso como algo bom de entendimento para que você possa tomar atitudes, né? Ter comportamentos que vão te ajudar nessas escolhas, né? Na hora de resolver o que fazer e o que não fazer. E é muito importante ressaltar que eu não vou poder fazer nada nunca mais, não vou gastar R$1. Não é sobre isso. Pessoal, é sobre você ter um equilíbrio e dentro daquilo que você planejou, você entender aquilo que dá para fazer e o que não dá para fazer. Eu era uma pessoa completamente descontrolada após o almoço. Eu comia um doce todo dia. Depois do almoço eu comprava, passava na padaria, passava numa doceria, comprava um doce. Quando eu vi que no final do mês não sobrou nada, né, que eu tava naquelas épocas ainda, eu falei assim, gente, mas o que tá acontecendo, né? Eu não tô gastando dinheiro nenhum, o banco tá comendo meu dinheiro. Eu não trabalhava no banco ainda, né, aquela frase. Aí, não era o banco, era eu que estava comendo, né? Eu estava comprando um doce que de 5, 7, 10, 12, 25 reais todo dia. Se você somar isso, vai dar um dinheirão e vai fazer diferença no meu orçamento. Literalmente a conta não fecha. É igual o regime, né? Você vai lá na nutricionista, aí você fala assim, nossa, mas eu não como nada o dia inteiro e eu tô engordando. Aí ela fala assim, anota o que você tá comendo, então, anota. Aí você anota, aí você fala assim, meu Deus, eu tô comendo o mundo e eu tô achando que eu não tô comendo. Então, porque o nosso cérebro, outra coisa, ele não foi feito para memorizar nada. A gente faz as técnicas, tudo, né? Mas as pessoas acham que o cérebro também é. Então, ele fica fazendo contas, né, no cérebro. Então, eu gastei R$100 com a parcela da TV, mas tem 200 do seguro. Aí, quando fecha o mês, ele falou assim, mas eu fiz todas as contas na cabeça e não tá batendo. Não vai bater. Não vai bater porque o seu cérebro não foi feito para isso. Pega uma planilha, anota. Pega o caderninho, anota, faz do jeito que você achar melhor. Não tem receita de bolo maravilhoso, tá, gente? Você tem que se adaptar à sua realidade. Eu gosto, por exemplo, o casal que eu mostrei o exemplo, né? Um casal que não conseguia se adaptar nada para anotar as coisas. Falei, gente, cria um grupo vocês dois e toda notinha, tudo que vocês comprarem, tudo que vocês pagarem, um cheque que você deu, que nem usa mais, mas ele usava cheque ainda. Tira uma foto e manda no grupo, que daí final do mês vocês sentam e vocês sabem para onde que o dinheiro foi, o que gastou. E diante disso, você consegue analisar o que dá para diminuir, o que dá para descartar, tirar, que é indispensável, o que é dispensável e o que é indispensável não dá. E se planejar para o próximo mês, né? O que não dá é para ficar todo mês... Meu Deus, mais 200, mais 300. Aí tem um meme, né, que a pessoa fala assim, 50, mais 60, mais 10, 3 mil de fatura do cartão. Então, é a conta que não vai fechar, não vai dar certo. Então, a primeira dica que eu dou, saia disso, cilada, Bino, não faça continhas no cérebro, porque o cérebro, ele também não foi feito para isso, né? E a necessidade de sempre te dar o bem, o melhor, não te deixar sofrer. Afinal de contas, a gente trabalha não sei quantas horas por dia, né? Eu tenho o direito, né, de pegar aquele
não tenho dinheiro, mas eu vou me dar aquele prazer. Exato. E como acontece na agência? Chegam pessoas assim, olha, você é o meu último bastião da sabedoria. O que eu faço numa hora dessa? Tem pergunta fácil de responder ou você sempre dá essa pergunta? Vamos pensar educacionalmente falando sobre a melhor posição. Ótima pergunta novamente. É uma realidade bastante constante. Acontece muito no nosso dia a dia, né? Ali no atendimento com as pessoas, essa procura constante ela acontece, né? As pessoas elas tomam as decisões hoje de buscar recurso. Quem nunca pensou, ou quem nunca precisou, por exemplo, buscar um recurso em determinado momento, seja qual for o motivo. Às vezes você tem uma necessidade, você pensa em, se organizou até para isso, né? Comprar um carro, a troca de um carro, comprar uma casa, fazer algum tipo de investimento. E são situações verdadeiras, reais que acontecem, como existem momentos que as pessoas buscam recurso, às vezes, porque está já numa situação, como você disse, de um desespero, em que ela acredita que aquele recurso vai resolver o problema dela naquele momento e ela não tem a preocupação de que, peraí, mas como que eu vou lidar com isso depois? Porque existe a hora do retorno, né? Existe a parcela, existe o pagamento daquilo depois. Eu estou organizado ou não? Essa é a grande pergunta a ser feita. É engraçado porque eu me lembro até de um caso que ilustra bastante, bem interessante essa sua pergunta. Uma pessoa que nos procurou determinada vez porque ela precisava de um recurso para fazer um investimento, e era um recurso até considerável, conforme a gente conversou, um empresário, conforme a gente ia conversando, entrando um pouco no cenário das finanças dele para a gente poder entender a necessidade e como aquilo seria aplicado para a gente poder dar um direcionador, ele foi percebendo que com algumas economias e algumas decisões simples que ele tomaria dentro do orçamento dele, não seria necessário ele fazer o aporte daquele recurso e desembolsar juros e uma situação de comprometimento depois do faturamento dele. E ele enxergou que ali havia ainda um espaço para ele e falou, olha, peraí, eu vou conseguir me resolver sem eu precisar disso aí. E naquele momento ele falou, olha, eu não vou mais precisar, obrigado pela conversa, pela forma como a gente guiou aqui, conduziu esse negócio, mas realmente eu não preciso nesse momento. E isso é o cenário que acontece com muitas pessoas, né? Isso que a Dani trouxe aqui é perfeito porque a falta da organização te leva ao fato de você não saber onde você está em certo momento. Se você não tem uma organização de você saber o que entra e o que sai, você está perdido no meio das suas contas. E o fato de algumas vezes ter essa crença de que ao buscar um recurso de um terceiro, uma instituição ou de alguém para resolver meu problema, parece que essa vai ser uma solução rápida, imediata e a única, mas muitas vezes não é. Às vezes o simples fato de se organizar, né, a casa, colocar a coisa em ordem, você vai enxergar formas de você mesmo, você próprio estar resolvendo o seu problema. Mas nosso papel muitas vezes também é esse. É trazer esse tipo de cenário, de abrir os olhos das pessoas para que elas entendam que elas podem sim fazer uma própria gestão. E nosso papel muitas vezes no negócio é esse. Não é simplesmente disponibilizar o produto e colocar, olha, precisamos colocar o crédito aqui para que a pessoa leve agora o crédito e ela tome. Não. Muitas vezes é simplesmente fazer um trabalho, que é nosso papel também, de uma reeducação ali naquele momento, para que ela enxergue que existem também outras oportunidades. Mas isso acontece muito, Júlio, muito mesmo. Durante o dia são vários atendimentos em que as pessoas elas estão buscando saída, mas como, né, envolve todo o nosso bate-papo aqui, como não existe essa cultura da educação financeira, elas muitas vezes não sabem. Então o fato de nos procurar muitas vezes é para isso. Não porque apenas é o primeiro contato, mas é a saída que ela tem. Ela fala, mas onde eu vou buscar um profissional que vai me dar esse tipo de instrução? E esse relacionamento, às vezes, que ela tem com a instituição é o caminho que ela tem para a solução dela. Então, às vezes, ela está buscando ali a solução, ela acaba encontrando um outro caminho, que a própria educação financeira leva a isso. Ela leva a ensinar que tem outras saídas. Né? E esse caminho começa em casa, não? Exato. E não tem idade para começar. Conta pra gente aquele episódio da conta de luz que eu fiquei aqui pensando. Legal. Eu sempre falo para que as pessoas levem esse assunto para dentro de casa, porque senão você vai estar dentro de um barquinho, você vai estar remando para frente, tentando organizar a sua vida financeira, mas não conversou com quem você mora, sua família, o avô, avó, filhos, marido, esposa, parceira. E aí eles vão estar remando para trás e o seu barquinho vai ficar paradinho sem nenhum tipo de evolução ali. Porque não houve uma conversa, não se trouxe para dentro de casa o assunto e conversou sobre ele. Geralmente, Júlia, acontece já para brigar, aí não adianta, né? Eu falo para os casais, se for para discutir o assunto da vida financeira, na hora que vocês já estão estourados, que você gastou tudo isso com bebida no bar, você com 200 blusinhas, e aí vão se xingar, não adianta.
né? Então, faça esse momento acontecer, crie o hábito de vocês dois sentarem na mesa, que é olha, gente, eu tô fazendo terapia e isso é bem difícil, tá? Você precisa sentar e conversar com o seu parceiro, sua parceira, isso é necessário. E principalmente sobre sua vida financeira e o desejo que vocês dois têm, precisa ser em comum. Senão, por exemplo, vamos pegar um exemplo fictício, a Paula e o José. O José quer ir viajar para Miami e a Paula quer comprar uma casa. Eles vão chegar a algum lugar? Não vão, né? Eles precisam ter um desejo em comum. Então, trazer essa conversa para dentro de casa, trazer a família para dentro desse assunto, que é um tabu que a gente sabe que a cultura brasileira não tem, mas a gente pode mudar, por isso que nós estamos aqui. E a dica que eu dou, né, que a gente tinha um associado que ele estava com um problema que os filhos não conseguiam entender, fazer parte daquela organização financeira que nós estávamos orientando ele. E ele falava assim, Dani, minha conta de luz vem R$600, eu não aguento mais, é tudo aceso em casa. Eu falei assim, faça eles participarem disso, né? Entenderem que faz sentido na vida deles, eles também buscarem esse equilíbrio financeiro. Como? Eu falei assim, pega, eles não, nem mesada eu dou, não consigo dar mesada para eles. Eu falei assim, então faz, se é a mesada deles. Pega esses R$600, conversa com eles sobre o que é economizar a luz, explica certinho. Fala para eles que se eles economizarem 600, faça uma meta, por exemplo, até 200. Tudo que eles economizarem abaixo dos R$600, você vai tornar aquele valor mesada para eles, para esses seus dois filhos. E aí ele disse que houve um encantamento, mudou a casa dele, né? Então ninguém podia ficar mais 5 minutos no chuveiro, eles já iam bater na porta da pessoa lá que estava. Né? Exatamente, o quarto tá com a luz acesa, eles já iam apagar. Então eles criaram a consciência, né, da questão da economia e que isso faz sentido na vida deles. E que, juntamente com a vida financeira. Faz mais sentido usufruir daquele excedente com uma coisa que eles gostam do que simplesmente gastar aquilo excedentemente de uma luz acesa que não vai voltar. E que eles fazem parte disso. Né? Agora, é interessante isso porque até então a gente não via falar isso nas escolas. E na nossa conversa anterior é que parece que tem um ABNCC, é isso? O Projeto de Formação Financeira? Isso. A BNCC, ela rege o que a educação deve levar para as escolas, tá? Como se fosse a regra, né? Então, agora a BNCC, ela traz que as escolas devem falar sobre educação financeira de forma transversal. Então, deve-se tratar desse tema nas escolas, mas de forma transversal. O que quer dizer isso? Que o professor não para, se estou dando aula de português, para tudo, vamos falar de educação financeira. Não, que o professor tenha a habilidade de trabalhar esse tema em todas as matérias. Seja ensino religioso, educação física, matemática, né? Porque quando você fala educação financeira, as pessoas tendem a pensar, vai falar lá na matéria de matemática. Mais problema para a minha vida. Sim, na verdade, esse tema, ele está em todos os temas, né? A gente, por exemplo, quando a gente vai estar trabalhando com crianças pequenas, que eu sou prof, a gente fala sobre adquirir um animal de estimação, a gente tem que levar para eles que não é só adquirir o animal de estimação. Eu tenho que me planejar para eu ter esse animal de estimação. Por mais que eu peguei ele de uma doação, eu não... não, prof, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar. Eu estou pegando de doação. Mesmo assim, porque você vai ter que alimentar esse bichinho, você vai ter que cuidar deles, as vacinas. Sim. E que não são poucas, não? Exatamente, medicamentos. Então... Veja bem, isso é educação financeira, né? Então, educação... É o planejamento. Exatamente, e isso deve estar presente em todas as matérias. Inclusive, o Sicredi tem, dentro do nosso programa Cooperação na Ponta do Lápis, a gente tem a formação dos professores dos ensino fundamental, séries iniciais, para que eles sejam habilitados a trabalhar a educação financeira como tema transversal nas escolas. Tanto por município como para particulares também. E isso é a diferença do Sicredi como cooperativa, né? É essa preocupação dessa integração com a comunidade que está promovendo. Explica para a gente um pouco mais sobre esses projetos.
Muito bom. Assim, a cooperativa ela tem um interesse verdadeiro, né, de realmente fazer a diferença no município onde ela é atuante. Então, buscamos trazer de alguma forma um retorno para aquela comunidade das nossas atividades, né? Não são apenas atividades econômicas, não é apenas o retorno financeiro. Mas a educação em si é uma forma de você fazer também isso e trazer assim, benefícios inúmeros para a comunidade. Foi criado esse projeto, por exemplo, com a ideia de fazer isso, começar a trazer desde ali o ensino fundamental para as crianças, já um desenvolvimento. Então, o que nós fazemos? Nós trazemos todo um projeto que envolve, né, não só trazer essa cultura, mas investir para que o professor tenha uma formação para isso, para que ele saiba o caminho de como conduzir. Nós confeccionamos materiais para que isso possa acontecer também, distribuímos isso gratuitamente também para as escolas. Existe todo um projeto pensado, desenvolvido para que, né, para cada idade que se vai trabalhar, para cada faixa etária, cada aluno que vai ter contato com aquilo, tem uma absorção maior daquele conteúdo. Então, existe interesse das cooperativas, de uma forma geral, de que haja realmente um desenvolvimento do município onde ela atua. Pode ser um município grande, médio, pequeno, não interessa. Onde ela estiver inserida, ela vai, de alguma forma, buscar agir para que aquilo possa acontecer e seja uma realidade realmente ali no município, que as pessoas tenham aquilo de uma forma perceptível. Então, isso acontece. Nosso município, por exemplo, aqui de Paranavaí, isso acontece hoje, né? Existe esse reinvestimento para que, de alguma forma, nós possamos atuar, e aí através da educação, porque acreditamos muito fielmente nisso, né? A educação ela é o caminho da transformação. Até para que essa criança de hoje, na hora que se tornar um jovem adulto, possa buscar você para tomar outros tipos de atitudes, né? Não para apagar Perfeito. incêndios, mas para já poder falar, olha, a minha vida financeira ela está relativamente tranquila, agora é a hora de ir um passo adiante, né? Tem novos projetos, preciso tomar capital seguramente agora para outras coisas, né? Para um próprio negócio, né? Já estudei o suficiente, agora eu vou abrir a minha clínica, vou abrir o meu ponto comercial. Tudo nasce, então, desse arcabouço. Agora, o que me chama a atenção, Dani, é que parece mais dificultoso para o adulto do que para o próprio jovem e a criança entender que a educação financeira já está inserida ali. Vou dar um exemplo. Meu filho de 9 anos é louco, maluco, obcecado por álbuns de figurinhas. E ele foi comigo até uma banca de jornal e ele queria adquirir. Mas antes de chegar na banca de jornal, nós estávamos andando a pé. E ele perguntou quanto tempo eu levo para chegar lá. Eu falei, de carro, você vai contar 30 segundos. Ah, mas e a pé? A pé são 3 quarteirões. Quarteirões eu começo a contar quanto? Toda vez que eu atravessar a rua. Então, eu já mostrei para ele que existe uma pressa que dá para eu cumprir de carro, mas que a pé eu também vou chegar. E lá, ao chegar, eu vou ter o mesmo tratamento, ou seja, se eu vou mais rápido, eu gasto mais do que eu for andando. E lá, chegando, o dono da banca de jornal falou assim, olha, o álbum que você quer só na quarta-feira, isso era um sábado. Ele teve que esperar e foi contando os dias até chegar a quarta. E quando ele adquiriu o álbum, nossa, R$12, agora eu tenho que fazer a conta de quantas figurinhas, quantos pacotinhos de figurinhas, já que vem 5 figurinhas, eu vou precisar para trocar. E para ele estava tudo certo. E eu comecei a falar, mas não é tão simples assim. Porque pode ser que um pacote de figurinha venham figurinhas repetidas. Ah, e o que eu faço com as repetidas? Ah, bom, você vai trocar, né, por aqueles que tem. Então você vê como ali já está se educando que não é simplesmente pagar uma única vez. Né? Você vai ter que ter todo esse planejamento para que você chegue a um final. Mas então parece que ludicamente para as crianças é muito mais simples. Né? E agora com esses projetos parece que a gente vai ter esse renovo para que não fiquemos tanto endividados como os adultos. Mas a minha preocupação agora é, e os adultos? E aqueles que não tiveram isso na infância? Né? E que agora se veem a perguntar, por onde eu posso começar? Vamos aproveitar as oportunidades, né? Não deixar passar. Então, eu sempre digo que o início é a organização da casa. Então, assim, vamos entender como é que você está mais de verdade. Não adianta você sentar e falar assim, eu pago aluguel, eu pago o negócio a conta do celular, eu acho que é isso. Não.
Acha não. Vamos imprimir o seu extrato 30 dias para trás. Vamos imprimir a sua fatura do cartão 30 dias para trás. Até 2 meses eu gosto de pegar, porque geralmente as pessoas têm consumido mais dentro da fatura do cartão, né? Tanto o débito como o crédito. O débito vai estar no extrato e o crédito vai estar na fatura. E eu sempre ressalvo, gente, hoje a gente está refém da tecnologia, por quê? É ótima a tecnologia, eu adoro passar o cartão e vir a mensaginha de texto, olha, Daniela gastou R$12, eu falo, nossa, graças a Deus ninguém clonou meu celular, meu cartão sou eu usando mesmo, maravilha. Só que nós temos que perceber que há necessidade mesmo assim da nossa organização. Porque se eu ficar passando um cartão que agora é muito fácil, só encostar, não é? Lindo, maravilhoso, ficou mais fácil ainda de gastar, né? Ai, que perigo. A preocupação agora é se ele aproxima ou não. Eu sempre brinco com a pessoa, de qualquer jeito vai aproximar de você, agora não seria. Mas entre uma e outra, só pegando esse gancho, entre o cartão de crédito e o débito, qual é o menos pior? Na verdade, isso vai depender da pessoa. Porque, assim, existem pessoas que não conseguem ainda se organizar e entender que aquele valor do crédito que você tem no cartão de crédito, que na verdade é um crédito que você tem, aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro o banco permitiu que você utilizasse adiantadamente, né? Não sei se existe essa palavra, mas de forma adiantada, então você se adianta e utiliza aquele valor, e aí você paga a fatura daquele valor, se você usou ele todo, no próximo mês. Ou seja, aquele dinheiro não é seu, você está se adiantando usando aquele valor. Eu parcelei o celular da maçã no meu cartão. Você se adiantou, você não tem esse dinheiro, você foi lá e usou um dinheiro adiantado do banco para comprar, né? E se você não cumprir com os valores da fatura, problemão, né? Porque a gente sabe que cartão de crédito não paga. Exatamente. Então, assim, a gente lá na cooperativa a gente é muito sincero com as pessoas, né? Então a gente fala para elas. Toma muito cuidado, entende-se que aquele valor não é o seu salário, porque muitas vezes a pessoa, vamos dar um exemplo, ganha 2.000 e tem 3.000 de limite de cartão. Então ela, na cabeça dela, ela coloca que ela ganha 5.000. E aí ela gasta 5.000, mais um mês que vem a fatura vai vencer e ela não tem os 5.000 para pagar a fatura. Porque além da fatura do cartão, ela tem outras coisas para pagar. Ela tem a conta de água, luz, ela tem o celular, a conta do celular, as N despesas que nós temos. E aí ela leva o choque, né? Fala assim, nossa, mas eu tinha 5.000. Não tinha 5.000, você tinha 2.000. Né? Então, mas neste caso, o débito, ele não é mais seguro? Na verdade, funciona da seguinte forma. O crédito, o cartão de crédito te traz benefícios a partir do momento que você joga aquele valor para frente. Você tem uma pontuação no cartão de crédito, isso daí depende da instituição financeira que você estiver. Então, eu uso esse benefício ao meu favor. Mas eu sei que no meu limite de cartão, eu não posso usar aquele limite todo que o banco me deu, porque eu não tenho orçamento para pagar toda aquela fatura. Eu sei que o meu cartão, eu posso usar R$1.000 dele, que daí eu consigo pagar a fatura de R$1.000 no mês, por exemplo. E dentro desses R$1.000 de fatura, eu posso adquirir antecipadamente, por exemplo, aquela geladeira que eu não consigo absorvê-la de uma vez pagando uns R$5.000 uma geladeira. Eu gostaria de parcelar no cartão. Então, aquela parcela cabe na minha fatura de R$1.000, então tudo bem. O problema é que entra da geladeira, do tênis, do celular, da viagem para um resort, né? Vai jantar fora, compra pizza, vai no mercado, passa no cartão de crédito também, e aí vira uma bola de neve, né? E a pessoa se perde. Aí a questão do débito e crédito entra no quê? Aí, por isso que eu falei, existem pessoas que elas estão começando a se reorganizar financeiramente, geralmente eu indico ela ficar no débito. Por quê? Porque ela ela sabe que tem um valor de entrada, e aí ela vai usando aquilo, ela já separa da emergência, reserva de emergência, a gente sempre separar no início do mês, não deixa pro final, porque nunca sobra, né? Era um erro meu grave, eu achava que no final do mês eu vejo que vai sobrar, aí eu guardo. Não vai sobrar, tá? Então, você tem que fazer isso, tá? Inclusive, tem aplicações automáticas que fazem isso para você, nem dói. Cai o seu salário naquela data, você programa para ele já tirar lá os R$50, 100, enfim, o valor que você for fazer de reserva de emergência.
Aí ela tira aquilo e aí ela sabe que dentro da rotina dela, ela vai poder gastar aqueles valores, né? E aí, tudo bem. Ah, não, eu quero usar o benefício do crédito. Então, é importante que você entenda que você tem um limite do banco, mas aquilo não faz parte do seu orçamento. Aquilo lá é uma emergência, gente, né? Eu sempre falo para trazer esses créditos a seu favor. Você tem um crédito sem custo nenhum, né? Se você pensar bem, se você não paga uma anuidade do cartão, não sei, mas você tem um crédito lá disponível para você. Ai, meu Deus, acabei com o carro, furei os 4 pneus, eu não tenho como trocar os 4 pneus à vista. Tenho a possibilidade de usar no crédito, né? Uma emergência, minha reserva de emergência ainda não paga toda essa minha despesa, então eu vou usar esse benefício a meu favor, mas eu vou ficar quietinho lá. Não adianta pegar o cartão e aí sair pelas lojas de Paranavaí gastando uma por uma. Aí não adianta, tá? Não é para isso que o crédito, o cartão de crédito vai estar ali à sua disposição. A não ser que você tenha a possibilidade de pagar esse limite, sobra dinheiro, enfim, aí é outra realidade. Mas mesmo assim, né? Foi aquele exemplo que você deu em off. Você conhece pessoas que ganham um patamar bom, Sim. mas por esse ciclo de... Não é um ciclo vicioso, mas é por essa necessidade de se ter um padrão ainda maior, acaba excedendo o que ganha, independentemente. Então, se ganha 10 mil, excede em 20, se ganha 20 em 30, e isso se deve, então, por essa falta dessa educação, que é nada mais nada menos do que abrir mão e fazer escolhas. Agora, eu gostaria de saber o seguinte... Eu já entendi que devo me educar, estou conversando com meus filhos, estou conversando com meu companheiro, com a minha companheira, estou conversando com aqueles que moram junto comigo, mas eu vou passar para a página 2. A página 2 é investir. Se fala tanto na internet hoje que você vai investir tanto e vai ter 100%, 30%, 60%, 300%. Isso é verdade? Ótima pergunta novamente. Assim, investimento, né, ele depende muito do perfil de cada pessoa. Podemos ter investimentos de perfis mais arrojados, mais moderados, mais conservadores. Isso vai depender. A grande questão por trás de tudo não existem milagres, né? Não existe nenhuma forma de você, por exemplo, enriquecer do dia para a noite de uma forma fácil e sem riscos. Isso aí não vai acontecer, não existe, né? São promessas que dificilmente vão ser cumpridas e se alguém estiver fazendo, geralmente é difícil ser verdade. A grande questão todos podem investir, todos podem reservar um recurso no mês, independente do valor que se planeje para aquilo, é possível, mas inicialmente para quem vai começar, né, e está na página 2 ainda da vida financeira, dificilmente você tem que pensar já em ficar rico com aquilo. Quando se pensa, por exemplo, em investimento, a primeira coisa que vai mudar não vai ser a sua realidade financeira, mas primeiramente vai mudar o seu hábito, a sua cultura. Então, quando eu começo a investir, é muito mais uma transformação do que eu faço do que a transformação de quem eu sou. Eu não vou ficar rico do dia para a noite, nem com aquele recurso que eu vou estar guardando, mas eu estou começando a mudar um hábito em mim que é necessário. Aí, quando nós entramos nessa área do investimento em si, cada um tem um perfil. E, claro, o que todo mundo busca, se fosse perguntado, olha, eu quero colocar pouco dinheiro, que ele renda muito, que eu ganhe muito com isso sem eu ter nenhum tipo de esforço. E que eu possa usufruir o mais rápido possível. E que rapidamente esteja disponível para mim. Isso não vai acontecer, né? Quando a gente entra dentro do mercado financeiro para falar sobre investimentos de alto retorno, vai ter alguma coisa envolvida aí, ou muito risco envolvido, onde eu posso realmente ganhar muito, como também eu posso estar me arriscando, onde eu posso também perder. Então, a aptidão ao risco é algo muito importante a ser considerado. Mas falamos também sobre um horizonte de investimento, onde muitas vezes eu preciso perguntar sobre isso que você falou, que é a liquidez. Em quanto tempo eu vou querer a disponibilidade desse recurso? Ah, não, vamos investir aqui para 30 anos. O quê? 30 anos eu vou pôr um recurso aqui para pensar daqui 30 anos? Não, eu quero uma semana no máximo, eu quero a disponibilidade desse recurso. Então, quando nós falamos de horizonte de prazo, mas também de uma aversão, um trabalho com risco, é exatamente o que vai dizer ou não se o tipo de investimento onde eu estou entrando, se ele vai me trazer um retorno aí que é alto, né? Depende como eu estou padronizando isso ou não.
Mas não existe milagre, né? Não tem como a gente acreditar que, colocando-se pouco recurso, que eu vou ter um retorno de uma forma tão inesperada, tão rápida assim. Então eu preciso encarar a realidade que o dinheiro ele vai trabalhar por você a um médio e longo prazo, sim. Hoje a cultura do brasileiro está envolvida dentro de uma cultura de investimentos aí de rendas fixas, né? É a nossa cultura, e quando a gente começa a falar de uma renda variável, um pouco mais de risco, as pessoas vão ter um pouco mais de aversão a isso. E qualquer coisa que seja contrária a isso, a gente costuma dizer que, olha, não é a prática do mercado, né? Então, isso não vai existir. Mas não precisa ter medo disso, né? É um tipo de assunto que hoje ele está se tornando muito popular. A gente acessa o celular, influencer, conteúdos na internet, sites. A gente pode buscar isso da forma mais variada possível. É muito acessível se fazer um investimento hoje. Do seu celular você pode aplicar em bolsa de valores, em fundos multimercado, em letras de crédito. Enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas da sua casa, do teu aparelho celular. A questão hoje é acessível. Todas as pessoas conseguem fazer isso. Do mais simples tipo de investimento, que seja uma poupança, ao mais complexo deles. É acessível e é possível fazer. Todas as pessoas já podem fazer isso. Agora, a análise disso ela precisa ser um pouquinho cuidadosa para não cair em nenhum tipo de armadilha que pode existir e que existe hoje, infelizmente, no mercado. Mas com um pouquinho de instrução, a pessoa já é capaz de fazer algo aí bem dentro do perfil dela e algo real, né? Essas coisas que fogem um pouco da realidade, promessas muito, né? Como dizem, né? O milagre está sendo muito grande, é hora de se duvidar um pouquinho do santo, porque não existe. E quanto eu preciso ter para isso? Não tem valor mínimo. O segredo é começar, né? Eu era uma pessoa que eu acreditava que eu precisava de 10 mil reais para eu começar a investir. Nossa, muito longe de mim, eu era professora. Nunca o meu gerente falou nem na possibilidade de eu começar. Então, assim, era algo que estava muito longe de mim, que eu realmente achava que era inacessível. E aí eu tive o conhecimento de que não, que pode se começar sim. E eu comecei da forma mais segura que eu entendo, né? Que foi com a poupança. Então, eu comecei com a minha reserva de emergência, né? Então, eu comecei a tirar um pouquinho antes, no início do mês, não no final. E aí, consegui construir essa reserva de emergência. E depois, eu consegui ir para mais investimentos, porque eu entendi que eu poderia ter uma renda extra passiva. Eu falo assim, gente, o que é essa renda extra passiva? É a renda extra que você não precisa fazer nada e o dinheiro está lá pingando, rendendo, né? Os juros sobre juros. Mas isso, o que eu coloquei na minha cabeça é que é a longo prazo e que não entrava na minha cabeça. Porque eu ficava olhando aqueles 100 reais lá parado e falei assim, gente, mas não é possível. Né? Mais um mês, mais outro mês, é muito pouco tempo. Isso. Então, eu vou trazer até um exemplo que aconteceu com a minha amiga. Eu estou ajudando ela a se reorganizar financeiramente. E ela, toda feliz, correu atrás de mim e falou assim, Dani, sobrou 100 reais, amiga, vamos pro shopping. Eu falei assim, vou dar outra sugestão. Vamos investir? E aí, eu consegui transformar o hábito dela, que era... até existem pessoas que falam assim, eu vou investir numa blusinha nova, vou investir num cabelo novo. Gente, isso não é investir, tá? Investir é outra coisa. Investir é quando algo te traz retorno financeiro, né? Então, é legal comprar blusinha, cabelo, tudo certo. Mas aí eu trouxe esse insight para ela. E ela ficou pasma. Eu falei assim, mas com 100 reais? Eu falei assim, exatamente, com 100 reais, né? Então, vamos começar? Ela falou assim, com certeza. E aí ela criou um novo hábito de investir. Então, por isso, pode ser com 100, pode ser com 10, pode ser com 5. O segredo é começar. Criar um hábito de guardar, de poupar. E aí, ir para os upgrades, né? Passei da fase de ter o meu acúmulo de reserva emergencial, vou fazer mais um tipo de reservar mais um pouquinho para isso, para este. E tudo vai depender das suas, eu chamo de metinhas, metas e metonas, né? Tudo vai depender do seu planejamento, né? Não, daqui 2 meses eu gostaria de adquirir uma blusa, né, mais cara, então vamos acumular para isso. Daqui eu vi que tem um valor legal lá de um resort que eu gostaria de ir ano que vem, vamos acumular para isso. Então, precisa estar dentro do seu planejamento do que você quer. E outra, né? Depois que conseguir, não pode rapelar tudo. Com certeza. Eu fui lá, consegui, agora... Não, tem que ser reciclável, né? Exato. Sustentável, exatamente. E todo momento eu tenho para usufruir daquilo e ter
também a emergência para usufruir de outras coisas. Algumas dicas que eu gostaria que vocês dessem agora no finalzinho, já que pessoas começaram a ver que é possível. Não é porque não tiveram essa educação financeira antes. E eu gostaria que vocês endossassem o que eu vou dizer. Não existe buraco tão fundo que você não possa sair dele. Sim. Haja vista que tem tantas ofertas, tem tantas possibilidades. O que não dá é para ficar lá. Quais são as dicas que vocês dão para contribuir para uma vida financeira, então, sustentável? Vamos lá. Acredito que a primeira dica mais importante seja a dica da autoconsciência, né? A autoconscientização é o quê? Nada mais do que você saber onde você está. Então, é uma espécie de um mapa, né? Você vai fazer um check-up financeiro de si próprio. O Caderno disse aqui é importantíssimo, né? Existem diversas formas de fazer o controle hoje, né? Seja através de uma planilha, um aplicativo, um WhatsApp. Não existe desculpa, mas já eu não consigo de tal forma. As formas para isso são várias, mas a primeira coisa é isso, né? É você saber onde você está. Dificilmente você vai tomar uma decisão assertiva se você não sabe o momento, a fase ou onde você está, o tamanho do buraco em que você, às vezes, quem sabe, se enfiou naquele momento. Então, é necessário saber onde você está para você saber o tipo de atitude a ser tomado, né? O remédio ele só vai fazer efeito se você souber exatamente o que você está tratando. Então, primeiro passo é esse, é você parar por um instante, colocar tudo no papel e falar, peraí, eu preciso ter uma consciência. O que eu tenho de receita e o que hoje eu tenho realmente de compromisso aqui, de despesas que eu preciso honrar. E se enxergar, naquele momento, criar essa autoconsciência. Isso parece ser simples, mas muitas vezes não é. Conversava alguns dias atrás com uma pessoa e é interessante como que a pessoa muitas vezes ela tenta até mesmo se sabotar, né? A autossabotagem. Ele tinha ido era uma situação de saúde, até a pessoa, um conhecido foi a um médico e ele recebeu lá na frente do médico, né, o diagnóstico e olha, você está com a sua saúde está terrível, né? Totalmente comprometida. Você tem que sair daqui e começar a mudança hoje nos seus hábitos, né? E assim, com 2 dias de mudança, ele já começou a tentar regredir, a apelar para as coisas antigas e a gente conscientizava, falando, mas peraí, mas você não ouviu, você não foi conscientizado de que você precisa mudar porque você está sendo levado para um caminho que, cara, vai te levar para o caixão, você vai morrer por conta disso, é tua saúde. Não, sim, eu vi, mas aqui, assim... Então, essa autossabotagem, né, com esse tipo de ações repetidas que vão te levar para esse caminho, são errados. Então, é necessário, né, esse stop, parar de vez e começar com atitudes diferentes. Mas a autoconsciência é, sem dúvida, a primeira das ações aí que eu acredito que é fundamental para essa mudança. Né? Mas, Dani, não dói? Dói. Você vê essa... pegar aquilo que você estava colocando para debaixo do tapete sempre, a conta, o contra-cheque, confrontar com as despesas, pegar as notas que vão chegando, os boletos que você vai acumulando, colocar tudo às claras diante de você, isso não requer uma dose de coragem? Falou muito bem, realmente, né? A gente tende a fugir dos nossos problemas, né? Isso é do ser humano, né? Nós não... encará-los é algo evolutivo, você está evoluindo a partir do momento que você encara os seus problemas. Então, trate isso como uma evolução, é uma necessidade, é importante você encarar as suas responsabilidades, é mais uma responsabilidade da vida adulta, né? A gente fala adulto, né? Não é fácil adulto, é pagar boleto, trabalhar, enfim, exatamente. E cuidar da sua vida financeira. Então, dói, não é fácil, gente, não tem receitinha mágica. Vocês serão saudáveis assim financeiramente. Olha, não. É necessário analisar como você está e partir do ponto de querer fazer. Né? Eu sempre falo nas minhas sensibilizações, depois que eu termino palestras, né? Eu sempre falo, eu vou encontrar você na rua, perguntar 3 coisinhas que você está colocando em prática. Porque colocar o conhecimento debaixo do braço e seguir não vai fazer a sua vida mudar. Você precisa colocar em prática, né? Não tem... É legalzinho ver os influencers lá e tal. Gente, é muito legal. Só que só vai depender do momento que você colocar em prática. Ninguém vai fazer isso por você. Você precisa fazer isso por você. Né? É bem simples assim. Simples e dolorido. Mas precisa ser feito. Então, não tem mágica, não tem. Né? O Sicredi, nós trabalhamos, estamos lá dentro. Nós sofremos também com questões dentro da vida financeira, porque todos nós temos essas
esses problemas, essas responsabilidades. E a gente precisa encarar. Para você que ficou até agora, deve estar muito curioso. Como que eu consigo falar com esse rapaz tão digno, tão bem apessoado? Como que eu consigo falar com ela, que parece que não tem mais problemas financeiros? Como que vocês conseguem falar com eles? Bem, vai estar passando aqui de baixo o contato deles. E este aqui promete ser um primeiro bate-papo, né? Não dá para a gente esgotar tudo isso numa conversa só. Ficam vocês dois já aqui convidados para uma segunda etapa, mas gostaria de despedir com a consideração final. Espero que de otimismo, porque tem jeito, não tem? Com certeza. Gostaria de dizer exatamente isso, né? O que dissemos aqui, quem sabe, não é fácil, mas é necessário e, como eu disse, é possível também encontrar prazer nesse estilo de vida, né? Por mais que ele pareça muitas vezes exigir algo de nós, existe um prazer que também pode ser encontrado. Nada melhor do que você deitar a sua cabeça no travesseiro à noite e saber que as coisas estão em ordem, né? Os casais são mais felizes assim, as empresas são muito mais bem geridas, administradas. E tem um período de duração, de vida muito maior quando são bem geridas, quando estão financeiramente em ordem. Saudáveis, né? Saudáveis e sem dúvida nenhuma. É muito bom e muito prazeroso viver uma vida também financeiramente equilibrada. Então, esse é o meu desejo para todas as pessoas, né? Que esse conteúdo venha realmente entrar na cabeça, e que gere nas pessoas uma vontade e um incentivo para que elas possam começar, a partir daí, a mudar a história da vida delas, né? Exato, o Felipe trouxe exatamente o nosso propósito aqui, é realmente fazer a diferença aí na vida de vocês, que vocês tenham visto a gente e sensibilizado para uma vida financeira mais sustentável mesmo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu preciso ganhar muito. Talvez não é sobre o quanto você ganha, mas como você gasta. Tá? Então, conte com a gente, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los para uma vida financeira mais saudável. Com isso, não é quanto você recebe, mas o quanto você gasta. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Considere-se tornar-se membro aqui do Metrópolis Podcast, que vai trazer cada vez mais conhecimento de relevância à sua vida. E você que está com muitas dúvidas, aqui embaixo eu vou deixar na descrição o meio de comunicação com eles. Se você não quiser ir diretamente com eles, faça aqui no descritivo do vídeo, faça nas redes sociais e nós vamos estar entregando todas as suas perguntas para serem respondidas. Um abraço a todos.